Avisando. Saudações de Recife, olha, maravilha. Bom, boa noite, então, para todos e para todas. Professora Cláudia, tutora aí, a Juliana, que está com a gente também, e todos aí, todos alunos e alunas aqui dessa etapa, né, agora aqui do curso Mídias da Educação, e a nossa intenção, minha e da professora Cláudia, é que a gente trabalhe essa integração mesmo entre as disciplinas e reforçar essa forma mesmo de condução aí dos trabalhos com vocês, que certamente é bem mais interessante, não é isso, Cláudia? Então, dá a sua saudação aí também. Boa noite, gente. Tudo de bom com vocês? Eu imagino que estejam, né? Porque agora é a última semana. Então, vocês já foram fazendo os trabalhos, falta só esse último que é para fazer um trabalho para as duas disciplinas, um trabalho só. Então, vocês já devem estar sentindo assim mais a expectativa mesmo do encerramento, né? Aí vai dando uma certa sensação também de alívio, né? Certamente, né? E é um momento, assim, bem importante, essa etapa final, e não sei, Cláudia, você acha que, assim, eu posso começar apresentando a questão do roteiro, e Pode, depois a gente explica no final como a gente pensou o trabalho conjunto? pode, tranquilo. Beleza. Aí, Cláudia, você fica à vontade aqui para dialogar junto comigo, tá? A gente vai falando junto aqui, até porque eu e a professora Cláudia, nós temos uma afinidade muito grande, gente, porque já trabalhamos juntos na disciplina de rádio jornalismo por muito tempo, né? Então, isso está aqui também na nossa trajetória, né? Na nossa parceria, que não é de agora, já é de muito tempo, e agora a É. gente está aqui cada vez mais reforçando esse possibilidade, essa parceria. O pessoal está chegando aqui. Bom, a intenção, gente, é trabalhar com vocês hoje de uma maneira mais específica e mais pessoal, podemos dizer assim, uma técnica que é muito estratégica e que eu deixei aí no material para vocês, mas óbvio que muitas vezes, assim, só da gente ler e ver, né, muitas vezes não é a mesma compreensão da gente estar aqui podendo dialogar, né, e apresentar, de fato, essa técnica que é tão importante, tão estratégica, quando a gente menciona as produções em mídias sonoras. Hoje é muito comum, assim, as pessoas, eu quero fazer um podcast, né? A gente tem falado isso bastante, né? Parte da nossa disciplina falar sobre isso, a professora Paula também, mas o que é fundamental é entendermos que existe uma técnica que foi criada ainda na época de ouro do rádio, lá nas décadas de 30 para 40, especialmente na década de 40, quando os radioatores das radionovelas, então, ainda naquela época, criaram, por necessidade do trabalho que eles desenvolveram, a técnica do roteiro. E que depois o jornalismo na história do rádio incorporou, obviamente fazendo as suas adaptações, e essa técnica é usada até hoje, a verdade é essa. Não é possível você fazer nenhum tipo de produção em mídia sonora sem ter o auxílio de um roteiro. Óbvio que existem diferentes formatos de produção, que é o que eu e a professora Cláudia vamos tentar também, assim, trazer alguns exemplos para vocês, né? Hoje, essa multimedialidade, né? Muitas vezes a gente fala do podcast, mas esse podcast ele pode se tornar um videocast, um mesacast, né? Mas todos eles vão precisar do roteiro, independente do formato. O que vai mudar é apenas
a maneira como você vai construir este roteiro. O que eu deixo para vocês, e que tem no material da quinzena aí, é o que eu vou mostrar aqui agora, e depois eu vou exemplificar. Eu quero que vocês imaginem, assim, para vocês, por exemplo, trabalharem com seus alunos e alunas, né, uma proposta de uma construção de um podcast, como um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, de um livro de literatura ou de uma obra adaptada de literatura, ou de uma radionovela, ou que seja uma reportagem que vai ser exibida. Os alunos entrevistaram alguns professores e vão montar lá uma pequena reportagem sobre um tema que foi passado. Ok, né? Eles têm um material em mídia sonora gravado e vão fazer um texto para poder encaixar aquele material de mídia sonora. Bom, é preciso trabalhar com a técnica do roteiro. Porque, por exemplo, se vocês delimitam um tempo, olha, nós temos 15 minutos. Vocês têm que fazer um material de 15 minutos. Como contar esse tempo? É isso que eu vou aprofundar aqui com vocês. Vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil da gente, obviamente, entender, tá? O que eu estou aqui abordando. Espera aí, deixa eu achar aqui. Janelas, isso. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, gente? Compartilhou? Uhum. Bom, eu estou trazendo aqui um modelo de lauda que é bem conhecido nosso, né, Cláudio? Que a gente usa muito aqui na rádio da Faculdade de Comunicação com os alunos de jornalismo, e que, de fato, é o modelo mais básico, podemos dizer assim, de uma produção nesse sentido que eu estou falando com vocês. Imaginar um podcast que foram feitas entrevistas gravadas, os alunos vão editar trechos dessas entrevistas e depois eles vão... Deixa eu admitir aqui mais 2 pessoas, tá? E depois eles vão fazer um texto onde eles vão encaixar, então, essas entrevistas. Bom, vocês percebem que a lauda do rádio, ao contrário da lauda de televisão, ela não é dividida ao meio, ela é por inteira. Nós temos, na margem esquerda aí de vocês, uma numeração das linhas, tá? Não necessariamente, gente, precisa seguir este modelo aqui. A demarcação das linhas, ela está em destaque aqui, porque é fundamental para essa contagem do tempo que eu falei, principalmente vocês vão entender por quê, tá? Logo ao lado, caminhando aqui para a direita, vocês estão vendo que há uma indicação de quem vai falar, tá? Aqui é a âncora. A gente colocou o âncora, que seria o apresentador, vamos dizer assim, tá? Mas pode ser a inicial, as 3 primeiras letras do nome de quem vai falar. Isso fica a critério aí de cada um, tá? Bom, aqui no caso, a gente está fazendo uma abertura que é jornalística, tá? E vocês percebem, então, que nós temos o preenchimento da linha, né? Normalmente com Courrier 12, um espaçamento 1,5, em caixa baixa o texto. É a recomendação que eu dou para se diferenciar de uma outra seção aqui que nós vamos ver, tá? É muito importante, assim, a gente vai falando algumas dicas também de redação e que vocês vão percebendo, como o rádio é uma grande escola da comunicação, porque ele também nos ensina, de uma maneira muito particular, a escrever de forma pontuada. As frases curtas. Por quê? Porque períodos longos demais, eles vão dificultar, principalmente, primeiro, a compreensão de quem, muitas vezes, só tem uma única oportunidade de ouvir aquilo que está sendo falado, e para quem está lendo também, para não perder o fôlego.
É ruim você chegar no final da frase assim, né, buscando ar. Então, o rádio nos ensina a escrever de maneira pontuada, frases curtas. Então, o exemplo que eu estou trazendo aqui é uma materinha simples aqui, de esporte, mas que pode ser adaptado para qualquer modelo que vocês forem criar com os alunos, por exemplo. Então, vamos lá. A equipe de futsal adulto do esporte treina para a próxima partida da Superliga Futsal Rio. O próximo jogo é contra o Vasco neste sábado. Outras informações com... Aí Cláudia Castro. Oi. Com Cláudia Castro. Cláudia Castro, isso. Né? Após a vitória no último domingo, o time de futsal adulto do esporte passou a liderar a chave B da competição. O esporte venceu o Yacht Clube Guanabara por 7-3. O jogo foi em Juiz de Fora e marcou a primeira vitória da equipe em casa e a segunda vitória no campeonato. O técnico Ivan Gal comenta sobre o bom momento do time. Maravilha. Aí, gente, olha só, vem uma outra sessão que é fundamental, que a gente chama de técnica. A técnica é o espaço onde vocês vão indicar toda e qualquer arquitetura sonora que vocês forem utilizar. Aqui, no caso, a gente está identificando sonora, que é a entrevista que a Cláudia fez com o Ivan Gal, e ela editou, então, esses áudios, né, que são as sonoras, para poder colocar na matéria. É uma primeira fala do Ivan Gal na matéria. Há uma recomendação na técnica do rádio. Percebam vocês o seguinte, quando tem uma pessoa numa mídia sonora falando por muito tempo, por mais que esteja interessante, a gente perde a concentração. Então, a indicação é de que essas sonoras não ultrapassem 40, 50 segundos. Se tiver, assim, muito maravilhoso, dá para chegar no minuto. Ah, Ricardo e Cláudia, mas eu fiz uma entrevista de 5 minutos e eu queria utilizar esse tempo todo. Eu não posso colocar uma sonora de 5 minutos? Não coloca ela de 5 minutos. Nós vamos usar a chamada técnica do ping-pong. Aqui, a Cláudia estava com a bolinha. Vamos imaginar uma partida de ping-pong mesmo, tá? Ela estava com a bolinha. E aí ela fez uma deixa para jogar a bolinha para o Ivan Gal. O técnico Ivan Gal comenta sobre o bom momento do time. Jogou lá a bolinha para o Ivan Gal. Aí entra a técnica com a indicação de onde está. Ô, gente, MD, vocês, assim, desconsiderem, tá? Porque é uma coisa que não se usa mais. Eu tenho até que atualizar isso aqui, tá? Indica a pasta, onde que está, né? Qual a faixa. E aqui é fundamental indicar quantos segundos tem. Por quê? Então, vamos lá. A primeira regra, então, aqui também, mais uma regra fundamental. Nós vamos fazer um podcast de 15 minutos. Como contar este tempo? Vamos lá. Cada linha digitada por inteiro, gente, não é uma métrica exata, tá? Os radioatores criaram uma referência, uma média, e que a gente utiliza até hoje. Cada linha, em média, 72 toques, em Courier-New 12, digitada, por inteiro, são 5 segundos. Ok? Então, se você tem 12 linhas cheias, você tem 1 minuto. Beleza? Ricardo, mas e só esse pedacinho aqui, ó? Conta também? Conta. Dá 1 segundo para ele. Acrescenta na sua conta. Porque aí, quando chega na técnica que você indica quantos segundos tem cada áudio que você colocou aqui, fica fácil contar o tempo. Porque aí você vai somar os tempos das linhas digitadas com os tempos das técnicas. Beleza? Não tem mistério. Tá? O que é esse DI e esse DF aqui que a gente recomenda colocar? O DI é a deixa inicial.
E o DF a gente chama de deixa final. A deixa inicial, gente, você pega lá as 3 primeiras palavras do áudio que o entrevistado falou e coloca na deixa inicial. E a deixa final, as 3 últimas. Tá? Por que isso é importante? Vamos supor que um aluno montou o roteiro e passou para o outro ler e soltar esses arquivos de áudio numa apresentação. Vamos supor. Tá? Quem está acompanhando o roteiro pode acontecer algum erro de trocar de faixa. E aí, você vai soltar o áudio da sonora e vai perceber, opa, peraí, o que essa pessoa está falando no áudio não está batendo com o DI, com a deixa inicial. O que nós identificamos? Possivelmente, essa sonora foi trocada. Então, a gente interrompe, faz a correção e depois volta com a divulgação novamente. Tá? Pode acontecer. É apenas uma técnica também que nos ajuda a dar mais segurança para minimizar possíveis erros de troca de arquivo. E hoje é muito comum a gente, com tanta coisa que a gente está fazendo, né? Às vezes na correria, passa um erro como esse. Tá? Bom, aqui a bolinha, então, está com o Ivangal. Aí está aquele lance que a gente colocou aqui. Eu quero usar 5 minutos da entrevista com o Ivangal. Mas, óbvio, eu não vou usar um áudio de 5 minutos de uma vez só. Né? Aqui a gente colocou um exemplo de 20 segundos, poderia ser até 40, 50, né, Cláudia? Dá para chegar, né? Dá. Aí agora o Ivangal vai devolver a bolinha para a Cláudia. Vai lá, Cláudia. Agora o Sport se prepara para enfrentar o Vasco no sábado. O time hoje fez um treino de aprimoramento das jogadas ofensivas. O técnico Ivangal fala das expectativas para a próxima partida. Beleza. Aí a Cláudia jogou de novo a bolinha para o Ivan. Então, o que na verdade a Cláudia está fazendo aqui? Ela está construindo deixas para entrar as entrevistas, né? Os áudios editados, as sonoras editadas que a gente chama. Tá? É muito importante vocês perceberem que rádio, qualquer trabalho de mídia sonora, e aqui a gente está usando a técnica do rádio mesmo, que é o pai disso tudo aí hoje, né, de podcast e tudo, também repetição, tá? Porque a gente trabalha com o conceito de rotatividade da audiência. Vamos supor que vocês estão ao vivo numa rádio. Quem ligou o rádio agora, aqui nessa parte, se você não repetir o nome do Ivangal aqui e simplesmente disser assim, ele fala das expectativas para a próxima partida, né? Não vai saber quem está falando. Então, pode e deve repetir o nome com frequência, tá? Porque sempre tem alguém chegando, né? E essa pessoa não pegou lá no começo quem que era o entrevistado. Então, é legal fazer essa repetição, né? O rádio nos convida a esse trabalho de repetição. E aqui, aí fizemos um encerramento, só Sport Vasco joga nesse sábado, às 6 da tarde, no Maracanãzinho. É um exemplo curto, tá, gente? Que mas, assim, ele deixa muito claro a técnica básica, tá? Deixa eu aceitar mais um que está chegando aqui. Espera aí. Tem mais 2, a Nicole e a Lubélia. Tá. Bom, quando a gente fala de técnica, gente, e quando eu falei da arquitetura sonora, que é todo e qualquer tipo de som, vamos supor que aqui no podcast, eu vou mostrar aqui um exemplo prático, tá? E eu quero que vocês ouçam agora, daqui para frente, pensando em como foram construídos os roteiros. Vamos supor que em algum momento aqui do podcast lá dos alunos, eles estão contando uma história, eles estão fazendo uma radionovela que entra um som de carro batendo, né? Então, vai indicar na técnica. Técnica, entra som de carro batendo na pasta tal,
MP3, arquivo tal, 5 segundos. Tem que indicar os segundos. Aí não tem DI/DF, né, gente? Porque aí não é entrevista. DI/DF é só para quando tem fala de alguém, tá? Basta fazer a indicação apenas do tempo e do local aonde, de que tipo de áudio você está colocando, tá? Uma outra possibilidade, que é muito comum a gente ver, por exemplo, os alunos fizeram uma vinheta. O que é vinheta? É você construir uma identidade sonora, aqui no caso. Vamos pensar assim, uma vinheta do programa, tá? Aqui no nosso caso, aqui é o Repórter Facom. Então, eu abriria o meu roteiro aqui com uma técnica. Entre a vinheta do Repórter Facom, tantos segundos. A vinheta é uma música de fundo com alguém anunciando. Vem aí agora o Repórter Facom, as principais informações de Juiz de Fora do Brasil e do mundo, aqui na Faculdade de Comunicação. É isso, né? Pode ser uma vinheta também de uma pessoa, anunciando uma pessoa. A gente vê isso muito no rádio do futebol, né? José Carlos Araújo. Aí ele entra, sou eu. Então, essa é a chamada vinheta, né? Pode ser uma música de abertura, que a gente chama de característica. Por quê? Porque demarca a característica mesmo daquele programa. Muitas vezes a gente ouve alguma determinada música, você já sabe que ela é daquele programa, né? Ela é bem característica mesmo, né? O próprio nome já diz, tá? E essa música, se ela for apenas e somente instrumental, ela também pode ser usada com critério naquilo que a gente chama de background, e que a gente encurta na sigla BG. Tá? O que é o BG? Vamos lá. Vamos supor que aqui, tá, na nossa abertura, a gente vai abrir com essa característica, que é uma música instrumental, e a Cláudia vai indicar assim, técnica, entra a música tal, toca 10 segundos e vai a BG até o final do bloco, do primeiro bloco, que é esse aqui. O que é o vai a BG? Pensem no BG como uma ideia do rádio do seu carro, que hoje é mais comum, né? A gente não tem muito em casa hoje esses rádios assim. Aquele botão de volume, tá? Você aumenta, abaixa ou corta, desliga, tá? Então, a Cláudia indicou lá, toca 10 segundos e vai a BG. Então, quando ela fala toca 10 segundos, ela está colocando no volume alto. Quando ela fala vai a BG, ela está abaixando o volume porque ela quer que na fala dela, a música esteja tocando baixinho de fundo. E quando ela indica que é para ir só até o final do bloco, ela está indicando para a gente que quando chegar no final desse bloco, tem que cortar. Ela não quer dar sequência a isso. Corta. É muito comum, né? A gente ouvir, às vezes, algumas produções que utilizam desse recurso, desse critério, né? É o chamado background, é o BG, tá? Tem que ser uma música instrumental, porque se for música cantada, vira uma confusão. De mistura de vozes, né? Não vai ficar legal, tá? Ô, Ricardo, Oi, Cláudia. só uma colaboração aqui para ajudar. Sim. Quando a gente vai escolher a música, a gente usa muito as músicas instrumentais e a gente se preocupa em pegar somente aquelas músicas que já estão há mais de 60 anos publicadas, né, que já são músicas conhecidas há mais de 60 anos, e também tem a questão da morte do autor daquela obra. Porque para a gente não... por exemplo, a gente vai publicar isso numa plataforma, ela vai, às vezes,
travar a nossa publicação porque está ferindo algum direito autoral pelo fato de usar uma música, às vezes, recente, atual, que é do conhecimento geral das pessoas, mas não, a gente, sob o ponto de vista legal, não poderia usar. Então, a melhor coisa é a gente pegar essas músicas assim mais clássicas ou músicas mesmo mais antigas, com esse tempo mesmo já de publicação delas, há mais de 60 anos, né? Sim, eu uso, gente, um aplicativo, não vai dar para vocês aqui verem, mas eu vou falar o nome aqui, chama Super Sound, Ai. tá? O Super Sound, por exemplo, que é um aplicativo de edição de áudio, ele já me oferece uma carta, vamos dizer assim, de sons autorizados que eu posso usar, tá? Porque realmente isso que a Cláudia frisou é fundamental, né? A gente ter esse cuidado com o direito autoral, né? E não utilizar qualquer produção, qualquer música. Então, isso é um cuidado importante, tá? Bom, no finalzinho aqui, a gente coloca algumas dicas, assim, de redação, né? Evitar quebrar palavras de uma linha para outra, de uma página para outra, sempre terminar com ponto final, gente, porque a gente sempre parte, né, do pressuposto aqui de que a gente vai... aquele movimento do olhar, né, que a gente faz de uma linha para outra, é um segundo ali que você pode tropeçar, tá? Então, assim, o que vocês estão vendo aqui é um exemplo, tá, de um roteiro de uma produção gravada, né? Aqui eu dei um exemplo de uma reportagem, de uma matéria jornalística, mas que pode ser adaptado esse roteiro para um podcast da disciplina de português ou da disciplina de história, que os alunos vão gravar e vão entrevistar os seus pais, os seus colegas, né? E aí vão editar esses áudios e vão montar um texto, né? Fazendo essa técnica do ping-pong, né? Sempre construindo deixas para entrar os entrevistados, para jogar as bolinhas para os entrevistados e os entrevistados devolverem as bolinhas para a gente. É fácil a técnica, né? O lance é praticar. A prática é que vai realmente exigir da gente, dependendo daquilo que a gente quer fazer, do tamanho. Essa questão da contagem do tempo ela é muito importante, né? Ter, então, essa dimensão de sempre indicar aqui na técnica em caixa alta para se diferenciar do texto em caixa baixa, todo tipo de som, quantos segundos ele tem, porque você vai contar com 5 segundos de cada linha. Aqui no caso, né, repetindo, tem uma linha pela metade. Então, a gente conta aqui 2, 3 segundos para essa linha também. E aí a gente fecha o tempo total. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a outra tela. Espera aí. Eu vou agora... Ricardo, eu posso te falar uma coisa? Pode. Eu sempre pedia, né? Eu acho interessante também que eles possam pensar assim, eles só somarem as linhas completas. E depois pegarem de meio a meio, cada duas meias linhas, eles contariam como uma linha completa. Ótimo. Fica mais exato também. Mais fácil, né? É verdade. Beleza. Eu vou compartilhar agora uma outra janela com vocês, que eu vou mostrar um outro modelo de roteiro, tá? Olha aqui, esse aqui. Gente, eu tenho um podcast, que acabou virando um videocast, no meu núcleo de estudos em política de drogas, violência e direitos humanos, do qual eu faço parte, lá das ciências sociais, aqui da universidade, tá? A gente faz, um mesa-cast. A gente transmite ao vivo pelo Instagram do Nevid, que é o núcleo, a gente grava em áudio, e a gente grava em vídeo também, porque depois a gente disponibiliza o vídeo no YouTube e a mídia sonora no Spotify. É uma entrevista ao vivo que eu faço com os pesquisadores dos temas relacionados aqui à violência, direitos humanos e políticas de drogas. Bom, aí já é um outro formato de roteiro. O fato de eu estar há muito tempo, e por isso que a gente sempre fala que o rádio é a grande escola da comunicação, porque ele dá
para aqueles que estão já há muito tempo na trajetória, é a habilidade, vamos dizer assim, do improviso, né? Aí vocês me perguntam assim, Ricardo, mas você não poderia fazer de improviso a abertura dessa entrevista? Poderia, mas o roteiro é a minha segurança, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Percebam aqui, por exemplo, que eu escrevo até o boa tarde que eu dou. Boa tarde. 2 horas começa mais um episódio do Nevide em Pauta Convida. Nessa segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, estreamos a série Violência Escolar. Mais uma iniciativa que une jornalismo e ciência. Aí eu faço a apresentação, me apresento, quem sou eu? Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação, pesquisador do Nevide. Apresento o podcast e o tema. Para quem quiser acompanhar depois, gente, eu vou mostrar aqui também, tá? Um exemplo aqui do vídeo. Aí eu vou apresentar, eu tenho que apresentar o entrevistado, né? Isso, obviamente, assim, eu faço um breve currículo da pessoa, e para guardar isso de cabeça é praticamente impossível. Então, quer dizer, eu preciso do roteiro. Então, eu e o coordenador do Nevide, o professor Paulo Fraga, vamos conversar sobre... Aqui, no caso, eu já tinha apresentado o Paulo em outro episódio, achei que não tinha necessidade de trazer o currículo dele de novo para cá. Mas é sempre importante, quando é um primeiro entrevistado, pelo menos alguma apresentação você faz da pessoa, né? E aí, a gente tem o quê? Uma pauta de perguntas, que são pesquisadas, estudadas dentro da temática que foi escolhida. Um detalhe que é muito importante, as perguntas são a nossa segurança da condução, mas elas também não precisam ser uma amarra para nós. Porque, por exemplo, o entrevistado, durante o papo, ele pode te revelar alguma coisa que você não tinha previsto. Então, de uma resposta dele, pode surgir uma outra pergunta que não estava prevista. E aí, óbvio que, né, vai depender da condução da conversa, do tempo que você tem disponível e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês o exemplo. Deixa eu parar esse compartilhamento e mostrar o vídeo para vocês, tá? Estão conseguindo ver aí, gente? Compartilhou aí? Ainda não. Não? Peraí, acho que deu um problema aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Acho que deu um probleminha aqui. Deixa eu compartilhar a janela. Não, tem que ser aqui mesmo, a tela. Compartilhar. Agora foi, né? Foi, tá ótimo. Vou desligar o meu áudio aqui para vocês poderem ouvir o que eu vou soltar aqui. Boa tarde, 2h25, começa mais um episódio do Nevide em Pauta Convida. Nessa sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024, realizamos o 5º capítulo da série Saúde Mental, mais uma iniciativa que une jornalismo e ciência com o intuito de dialogar com os diversos atores sociais sobre produção de conhecimentos e suas contribuições para os múltiplos cenários. Eu sou Ricardo Bedendo, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do Nevide. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Mestrado Profissional em Sociologia da UFJF. Tá bom, gente, é só um breve exemplo, né? E aí eu fui bater um papo com a convidada que estava ali do meu lado, eu fiz a apresentação dela depois, né? Mas percebam que eu estou lendo. Eu tenho o roteiro, eu preciso do roteiro, né? É a segurança que a gente tem, tá? Deixa eu parar aqui essa apresentação. Bom, um exemplo do outro
modelo que eu mostrei para vocês, que eu vou compartilhar aqui também, porque agora a gente sempre fala assim, eu sempre falo com os alunos assim, né? Eu falo, olha, depois que a gente aprende a técnica do roteiro, toda produção de mídia sonora que a gente ouve, a gente imagina como eles montaram esse roteiro, né? Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo agora de uma produção. Ó, nós temos um pernambucano aí, eu estou trazendo aqui um exemplo da Universidade Federal de Pernambuco, que é um projeto de extensão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pode conversar, deixa eu ver. Não é esse aqui, não. É a radionovela Literatura nas Ondas do Rádio, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se consigo aqui compartilhar. Espera aí, vou de novo aqui. Agora vai dar. Aí. Observem agora essa radionovela, que é feita, é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, como ela já é feita naquele modelo que eu mostrei para vocês ali no começo, tá? Eu vou soltar o áudio aqui para vocês ouvirem. Deixa eu abrir aqui a tela. Vamos lá no Spotify ouvir aqui. Eu vou fechar o meu microfone, tá? Para vocês ouvirem. Gente, eu dei uma pausa aqui só para vocês perceberem que essa introdução tem um BG, né? O apresentador anuncia o começo com uma musiquinha de fundo tocando. Beleza? O Luiz não conseguiu ouvir. Vocês conseguiram ouvir, gente? Não saiu o áudio? Não. Ué, que estranho. Deixa eu soltar aqui de novo. Espera aí. Talvez eu tenha que compartilhar. Tá, beleza. Eu vou compartilhar a tela do Spotify aqui. Foi isso. Espera aí, eu vou parar essa apresentação e vou compartilhar a tela do Spotify para ver se a gente consegue aqui ouvir. Espera aí. Agora vai dar, gente. Agora vocês vão ouvir. Vamos lá, eu vou soltar aqui no Spotify, vou fechar aqui e vocês me sinalizam aqui no chat se... O projeto de extensão Radionovela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta A Hora da Estrela. No capítulo de hoje, é chegada a hora. Rodrigo prepara o café e, em seguida, senta diante da máquina de escrever. Estava prestes a colocar um ponto final na história da pobre garota, mas nem ele sabia bem que fim aquilo tudo teria. Caros leitores, onde parei? Ah, sim, claro. Macabé estava encantada com o charme do namorado, Olímpico de Jesus Moreira Chaves. E não, esse não era o nome dele. Apenas Olímpico de Jesus era o verdadeiro. Aprendeu com o padrasto dele que mentir para parecer elegante abre muitas portas. Não entendi bem o seu nome. Olímpico? E existe algo mais para entender? O seu é feio e nem por isso fico questionando. É esse o ponto. Não faz mal. Ninguém precisa entender tudo na vida. Olímpico de Jesus era funcionário de uma metalúrgica. Nunca usava o termo operário para falar do trabalho dele, e sim metalúrgico. Macabeia pensava: Metalúrgico, forma um elegante e bonito casal com uma datilógrafa. E sorria já perdidamente apaixonada por Olímpico. Mal sabia ela do histórico violento do rapaz. No sertão tinha matado um homem, e para ele isso era
motivo de... Toda a arquitetura sonora que é trabalhada nessa radionovela aqui, né, que virou um podcast, que é lindo, né? Assim, eu sou suspeito para falar, a Cláudia também sei que é uma apaixonada por essa mídia, né? E, por exemplo, vocês viram ali, agora nesse final, né, que tinha um som de uma máquina de escrever tocando em BG, junto com uma música também tocando em BG. Então, essas indicações são feitas na técnica, né? Ali você indica o que você quer fazer com esse som, né? E quantos segundos você vai utilizar, quanto tempo ele vai tocar. Então, o volume que você quer, né, aumenta, fica em BG ou corta. Essa dinâmica que você... E os diálogos, né, que são as linhas digitadas, com as indicações lá de quem vai ler, tá? Então, assim, é um trabalho que abre uma grande possibilidade, assim, de vocês também... É mais uma possibilidade, na verdade, né, de trabalhar colaborativamente, participativamente com os alunos, né, porque colocá-los para fazer também o roteiro é um outro grande momento de integração, de coletividade, né, e de protagonismo também deles. Então, são muitas as possibilidades e os exemplos. Eu vou só mostrar mais um, e aí depois, Cláudia, eu deixo você à vontade para você mostrar aqui também o exemplo que você trouxe, né? Seu áudio. Falar só um trechinho da minha apresentação para encaixar no que você está falando, para depois eu não retomar. Então tá. Eu vou compartilhar, então, o da professora Cláudia. Aqui, não, é só para eu falar, Ricardo, assim. Tá. A gente, isso que você está falando aí, dentro do conteúdo que eu fui ministrando para eles, de eles colocarem o áudio e o texto escrito, o raciocínio sobre o texto, juntos, para eles poderem engajar mais os alunos, é justamente isso aí. Porque a parte da oralidade é a gente escolher os termos que a gente vai adotar, a gente escolher bem as palavras, mas o que vai atribuir a essa narrativa é essa empolgação de ouvir ou a empolgação de manter interesse nessa audiência é justamente a narrativa, ou seja, quando a gente coloca o som da máquina de datilografar, né, a batida, né, dos dedos na máquina para fazer a digitação disso, quando a gente coloca essa música, a gente está criando aquela ambiência, aquele contexto que faz essa história mesmo se tornar uma imagem, uma intuição que a gente vai vivenciando conforme a gente vai ouvindo aquilo ali. Então, por isso é que a gente precisa prestar atenção nisso, não pensar só na oralidade, não pensar só em colocar o melhor texto no melhor momento, mas também em como que a gente usa outros elementos que são sonoros para a gente criar o contexto e essa ambiência, né? Era só isso, para eu não ter que retomar depois. Perfeito. Eu acho que a gente podia compartilhar o seu exemplo, né, Cláudia? Porque acho que também está diretamente aqui. Eu vou colocar a apresentação aqui também do que a professora Cláudia trouxe aqui, que é o Pode Conversar, que é muito interessante também. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá, vou fechar o meu microfone que eu vou... E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Pedro Henrique, e da Imprensa Jovem Rebolo, e hoje estamos aqui no 5º Encontro Municipal dos Grêmios Estudantis. Esse evento serve para reunir todos os grêmios de São Paulo. E hoje a gente vai falar um pouco de direitos humanos, e a gente trouxe uma convidada muito fera nesse assunto, especializada, Tainá, do Departamento de Educação em Direitos Humanos e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Oiê! Bem-vinda! Bem-vinda! E, Tainá, o que são direitos humanos? Olha, a gente estava conversando até ali, né? O que são direitos humanos? É uma pergunta muito difícil falar o que são direitos humanos, porque
quando a gente está falando de direitos humanos, a gente parece que está falando de uma entidade suprema que a gente não vê, não alcança, não toca, e ela nos dita o que defender, o que promover, e não é bem assim, né? Na verdade, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de um processo que depende de uma participação conjunta da sociedade como um todo, de cada grupo, e até nas nossas atitudes individuais. É um processo realmente de fortalecer a garantia de direitos básicos para a existência humana, como direito à alimentação, educação, saúde, né, o básico normalmente que a gente debate, mas para além disso é a gente conseguir garantir a perpetuação disso sem que isso seja nos tirado, como a gente acaba vendo, infelizmente, em notícias e tudo mais. Sim, é tipo o básico, né? Bem, tipo, o básico para a sobrevivência do humano, né? Sim. Ser respeitado, respeitar. Fora da vida. Não ser excluído. Eu sei. E, Tainá, qual o papel que direitos humanos e educação compartilham? Olha, eu acho que quando a gente fala de direitos humanos e educação, são praticamente sinônimos, assim como todas as outras coisas aqui que eu citei agora em relação ao que compõe a garantia ou promoção dos direitos humanos. Então, não... Ricardo, já dava para eu falar, porque é o seguinte, essa questão aí vocês estão percebendo, existe um roteiro, né? Essas crianças estão partindo de uma aprendizagem que elas obtiveram em sala de aula. Então, além de elas terem o roteiro em mãos, elas também detêm o conhecimento, elas já possuem um conteúdo agregado, elas chegam já com esse repertório cultural, vamos dizer assim. A partir disso, é que elas se tornam capazes de fazer intervenções de forma improvisada, de forma mais espontânea. Mas elas têm o roteiro, e aí vocês podem até acompanhar bastante esses videocasts aí, pode conversar, que eles têm muitas coisas interessantes, muitos temas interessantes para ilustrarem para vocês como é que vocês podem trabalhar, né? Se vocês seguirem nessa linha de que os alunos podem entrevistar as pessoas, isso pode se transformar numa forma interativa, uma forma bem mais livre, né, de aprendizagem em relação a determinados conteúdos. Além disso, existe nesse tipo de produção, além de incentivar o aluno a perder aquele medo, aquela insegurança, né, da exposição, da fala, de usar bem essa narrativa, isso serve também para a gente poder criar um acervo dentro de uma escola. Então, existe lá vocês até já usaram, né, o Padlet, que a gente pode ir inserindo dentro dessa curadoria, a gente vai colocando tudo que é gravado, isso se transforma num arquivo importante para a escola. Outros professores podem fazer uso desse material para poderem também iniciar alguma conversa sobre determinados temas. Geralmente são baseados na BNCC, né, nas bases, e nos conteúdos que são obrigatórios. Isso aí é um projeto do Grupo de Educomunicação, né? Educomunicação é um sistema hoje, né, que está sendo já muito bem divulgado e muito bem trabalhado, onde se tem até escolas de comunicação que têm isso como uma graduação, que é a compreensão do ecossistema comunicacional dentro das escolas, dentro dos ambientes onde existe a coletividade. Então, existem grupos, eu até faço parte do GT, de Educomunicação Socioambiental, existem grupos que fazem essas produções, atuando dentro das escolas, e depois as escolas adquirem essa autonomia. É uma coisa que não é uma formação, são oficinas como essa que a gente está tentando fazer aqui agora, mas tem objetivos de aprendizagem diferenciados, porque são projetos mesmo de extensão, e eles geralmente não são encaminhados por professores de faculdades. São pessoas da comunicação não formal, que já trabalham na comunidade, ou que, justamente, é projeto que trabalha de forma que haja um engajamento, um envolvimento da comunidade, não é uma coisa de formação igual a gente faz aqui com vocês, né? Essa é a diferença que eu queria mostrar
para vocês, que qualquer professor... Muito bom, a Ana Luísa está colaborando, falando que nas escolas já está acontecendo isso, né? Pena que nas faculdades ainda não existe essa visão e isso não esteja incluso em todos os currículos, porque hoje, se a gente não trabalhar com educomunicação ou com literacia midiática, a gente realmente vai ter muita gente produzindo desinformação. É muito importante ter. Então, o que eu queria trazer para vocês é mais essa visão mesmo, de que tem essa importância, de vocês entenderem a diferença entre o que seria apenas a gente usar a oralidade e a gente trabalhar de forma que a gente pense na narrativa, mesmo aí, nessa ambiência que é de entrevista, e isso é ao vivo, isso não é um programa que foi trabalhado com edição, mesmo assim, foi criada uma ambiência. Obviamente, os alunos e professores envolvidos fizeram uma conversa inicial com a entrevistada, ela não chega ali sem nenhum aquecimento, ela já vai direto para frente do microfone falar. Existe uma preparação, existe uma ambiência, e dentro dessa preparação, as perguntas são formuladas, são discutidas entre alunos, docentes e, às vezes, até com a participação da entrevistada, elas são formuladas para ter esse domínio da oralidade, para ter essa narrativa que colabore com a cultura, com a tradição, com o conteúdo que os alunos precisem aprender, discutir, ou com o que eles já tenham conhecido, né? A gente treina com os alunos uma fala articulada, a gente começa a fazer jogos cooperativos com eles, para eles treinarem a voz clara, o volume adequado da fala, a boa pronúncia, o que seria uma comunicação sem ruído, sem mal-entendido, a forma eficaz de poder trazer conteúdo para outras pessoas, né, da sociedade em geral poderem acompanhar. E aí a gente fala que eles têm que atribuir importância para dizerem exatamente o que as pessoas precisam ouvir. Então, assim, tudo que a gente tem conversado desde quando a gente começou a pensar lá na questão de apresentar, né, contos, essa narrativa, de ter o começo, o meio e o fim, mesmo sendo entrevista, né? Começar com uma pergunta de âmbito mais geral, mais aberta, depois especificar e, ao final, dar um recado geral que faça uma conclusão, né? Tem que ter uma ordem de importância das coisas para ter esse entendimento para quem é o nosso ouvinte ou, né, o espectador, no caso do videocast, de organizar bem essas ideias, de pensar naquilo como um evento, de atribuir seriedade, tudo isso a gente vai trabalhando com o nosso aluno, e, no caso, quando a gente está fazendo isso para ter outro tipo de público, a gente vai trabalhar com esses outros tipos de públicos, né? E se a gente for pensar que não é só a questão da oralidade, que tem também a narrativa, obviamente as palavras que a gente vai escolher são palavras que estejam dentro daquele conteúdo que a gente queira trabalhar. Então, se a gente quiser expressar as ideias de como são as gírias na sociedade, ou se a gente for trabalhar ideias sobre memes, a gente vai usar aqueles jargões, a gente vai usar aquelas gírias, a gente vai usar aquelas expressões. A outra coisa que a gente precisa ver muito é, assim, trabalhar de forma diversificada, mas sempre considerar, estudar o perfil de quem vai ouvir, mesmo sendo podcast ou videocast, que a gente não vai ter um domínio pleno de quem é o público que vai ouvir, mas a gente, ao construir essa narrativa, ao construir esse cenário, ao pensar no conteúdo, a gente já tem que pensar para que público a gente está querendo direcionar, porque isso contribui muito para enriquecer a nossa fala e para tornar essa narrativa mais interessante, né? Quando é o videocast, a gente se preocupa também, na hora de qualificar quem vai ser a fonte que a gente vai buscar, né, o entrevistado da gente, a pessoa que saiba expressar bem as emoções, que ela também saiba usar o gestual. Vocês podem olhar que a nossa fonte aí, nesse caso, ela sabe trabalhar o gestual, ela tem gestos curtos, mas ao mesmo tempo expressivos, que refletem aquilo que está sendo dito, né? Isso é importantíssimo. A gente tem que sempre reforçar que é para escutar muito bem e falar menos. Então, a gente vai usar a boca para falar só nas horas em que o nosso entrevistado estiver finalizando uma frase, estiver terminando um raciocínio, aí é que a gente interrompe, vai falar, né? Evitar aqueles vícios, né, Cláudio, de oralidade, assim, quando a gente está conversando aqui, ficar assim, aham, uhum, isso.
que isso atrapalha, vira ruído. Reforçar sempre com eles, que é para eles terem esses cuidados, porque quando eles estão com a atenção focada, eles prestam atenção nas palavras que estão sendo ditas para eles darem continuidade, e não naquilo que vem como um ruído de comunicação na mente deles, né? Mas eles vão desenvolvendo a escuta ativa. Eu gosto muito de incentivar a brincar de mímica, quando é para videocast, e quando é para eles trabalharem com a locução, eu gosto que eles realmente aprendam a contar histórias. Eu acho que isso enriquece muito, né? O aluno gosta de contar história, então a gente primeiro começa trazendo a história pronta e depois a gente pede, a partir de certas idades, a gente sabe que na biografia humana sempre tem certos eventos que se repetem para qualquer ser humano, em termos de determinados períodos da vida. Então, a gente pede ao nosso aluno, por exemplo, se ele tem até 10 anos, a gente sabe, geralmente com tal idade entra na escola. Então, a gente pede para ele narrar, criar uma narrativa de como foi a entrada dele na escola, por exemplo. Então, depois, com isso, a gente vai trabalhar um improviso também. Então, assim, tem várias opções de trabalho para a gente treinar alunos, né? Não pode. A Larissa está perguntando isso. A gente não pode publicar nada dos alunos da gente, principalmente o que envolva a imagem deles, sem a gente ter autorização para o uso dessa imagem, né? E, geralmente, esses projetos já têm. Quando é o professor que cria o projeto, foi muito pertinente essa pergunta, porque, às vezes, a gente até esquece de comentar sobre isso. Quando são os próprios professores que estão fazendo, eles só podem usar isso em termos de circuito interno da escola. Então, por exemplo, a gente pode apresentar isso no intervalo de aula, a gente pode colocar isso para ter uma audição ampla dentro da escola, mas não pode pôr dos muros da escola para fora. Mas se a gente estiver em um projeto que permita isso, a gente pede para preencher, os pais preenchem. Tem escolas hoje, até públicas também, que ao se inserirem na hora da matrícula, os pais autorizam esses filhos a terem suas imagens divulgadas. Isso já está se tornando tão comum. A outra coisa, gente, eu não sei se eu deixei vocês sem fôlego, se estiver muito extensa a minha apresentação, tanto o Ricardo quanto os alunos aí, vocês me avisem, tá? Tem que dar uma pausa. Se ninguém manifestou... Então, eu vou continuar só falando isso, mas já vou parar já. É que é uma outra coisa, uma questão muito importante também, que a gente deve considerar, né? Os alunos que são atípicos. Como é que a gente faz a inserção dos alunos atípicos dentro desse processo? A gente vai ter que escutar isso da família deles, ou de até terapeutas que trabalham com eles, quais são as habilidades que eles já possuem, ou quais competências a gente teria que aperfeiçoar neles, para a gente inseri-los dentro do processo, isso não pode ser esquecido. Cada dia mais a gente tem que trabalhar, né, com essa situação, e a gente não pode desconsiderar que isso vai aparecer em algum momento. Então, vai ter ocasião em que a gente vai ter que trabalhar ou com audiodescrição, ou a gente vai ter que ter algum profissional que saiba fazer esse trabalho em Libras. Hoje, acessibilidade, né, Ricardo? Hoje a gente tem que preocupar com isso, tem que começar a preocupar. Claro, gente, isso aí vai ser um processo, a gente está vivenciando isso, que são mudanças que a gente está vivenciando nas nossas áreas de atuação, e que a sociedade está mudada, diferente, né? Então, por isso, a gente vai precisar fazer isso também e usar esses recursos. Eu acho que assim, o que tinha de importante para acrescentar, que era assim, uma participação em dupla, mas cada um com as suas observações mais importantes, acho que a gente trouxe, né, Ricardo? Eu queria só, Cláudia, pegar aqui uns 5 minutinhos, só para mostrar para vocês um dos softwares de edição que a gente usa para áudio, que é mais comum aqui na faculdade, assim, que dá conta do recado aqui para nós, é muito intuitivo, é muito fácil, não sei se vocês já conhecem, que é o Audacity. É um software livre que eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que tem que ser a janela aqui no caso, deixa eu ver.
Não. Tela inteira não. Talvez eu tenha que abrir ele aqui na guia. Enquanto o Ricardo está abrindo, vocês podem perguntar. Espera aí, gente. Eu estou vendo como é que eu vou compartilhar aqui a... Acho que tem que ser na minha tela mesmo. Talvez a tela inteira vocês consigam ver. Deixa eu ver. Tá dando para ver aí? Apareceu o Audacity aí? Vocês estão vendo uma faixa de som? Tá, gente? Fala alguém fala para mim aí que eu tô fora. Tô vendo, Ricardo. Tá vendo? Beleza. Olha só. Esse aqui é o Audacity, gente. Eu abri uma faixa de uma gravação que eu tinha aqui em MP3, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que isso aqui seja uma entrevista, né, que eu fiz, e eu quero editar, tá? Eu quero fazer lá os cortes das sonoras de 30 segundos cada uma, ou 40 segundos uma, 30 segundos a outra, né? Bom, quando você abre na primeira vez, ele vai abrir de uma maneira compactada. Como é que você descompacta ele para você ver exatamente a marcação de cada segundo? Você vai fazer, normalmente, gente, os controles são muito semelhantes ao do Word ou do LibreOffice, tá? Então, eu vou dar um Ctrl A, que eu vou marcar a faixa, um Ctrl C, aí eu vou fechar no xizinho aqui a faixa e dou um Ctrl V. Olha lá. Abriu no formato expandido. Então, eu tenho aqui em cima, ó, cada segundo. Que isso me facilita. Aí, vamos supor, vamos supor que eu quero começar a partir de onde está aqui essa linha, tá? Essa parte de trás aqui eu quero cortar. Então, o que eu faço? Eu marco ela com o mouse e aperto o delete. Pronto. Ah, cortei o pedaço errado. O que eu faço? Igual eu faço no Word. Ctrl Z. Voltei. Para refazer. Então, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z. Coisas que a gente já está, assim, mais do que intuitivamente fazendo, né, no Word, qualquer software aí de texto. Tá? Não tem muito mistério. Ah, ficou baixo. Aí, aqui, assim, não vai dar tempo, obviamente, de passar tudo com vocês, mas tem uma aba de efeitos, por exemplo, que vamos supor que a gravação ficou baixa, tá? Aí você tem aqui volume e compressão. Aí você vem em amplificar. Aí ele vai te dar já mais ou menos uma média do quanto ele, assim, né, dentro daqui da inteligência artificial dele, que ele imagina que você pode amplificar. Você aplica. Aqui foi pouquinho. Deixa eu amplificar um pouco mais, para vocês perceberem a amplitude. Ó, eu botei aqui 7.7. Ó, perceberam que a faixa cresceu? Aumentou o volume. Não, eu acho que ficou alto demais, então eu vou refazer. Ctrl Z, voltei para o original e vou lá refazer. Amplificar. Na verdade, eu acho que eu vou abaixar o volume. Então, vou abaixar. Ó, diminuiu. Beleza? Ctrl Z, voltamos para o original. E assim você vai. Ah, aqui a pessoa falou um né. Eu quero cortar esse né aqui. Então, eu marco né e dou delete. A pessoa tossiu aqui durante a gravação. Marco aqui a parte da tosse e dou um delete. E assim você vai. Toma tempo. É bem trabalhoso, mas muitas vezes é bem necessário fazer para que fique num formato mais interessante, né? Que corte, às vezes, alguns vícios de oralidade, né? Quando você precisa, de fato, fazer esse tipo de edição. E para cortar dentro do tempo, né? Na maioria das vezes. Uma questão técnica do software, gente, é o seguinte: o formato que é mais utilizado é o MP3, tá?
hoje tem online aí, é fácil converter para MP3, tá? Para poder abrir aqui no Audacity. Quando você for usar ele pela primeira vez, tá? Você vai vir aqui em exportar, ó, exportar áudio como. E aí você vai gravar, né? Você vai colocar lá um nome para o arquivo que você quer e vai pedir para gravar no formato MP3. Na primeira vez, ele vai te pedir um plugin que se chama Lame, L-A-M de mamãe, Lame, tá? Esse plugin tem lá na página do Audacity, onde você vai baixar o software para instalar no seu computador, tá? Mas a página é meio confusa. Eu recomendo vocês digitarem no Google Lame, que vai aparecer lá, vai te levar já direto onde está o arquivo. Aí você vai baixar esse arquivo do Lame, e aí quando você for fazer a primeira exportação aqui, na primeira vez, ele vai te perguntar assim, onde está o Lame? Aí você vai lá onde você gravou o arquivo Lame, vai clicar nele, ele vai incorporar esse plugin no Audacity, e aí é para o resto da vida. Nunca mais ele vai te pedir isso. Você vai poder exportar em MP3 para sempre, tá? É o único detalhe, assim, mais específico que tem que fazer na primeira vez que usa, tá? Então, assim, eu estou mostrando para vocês aqui o básico do básico, tá? Que é o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+Z, né? As marcações que são feitas, e não tem muito mistério, é começar a exercitar, né, o trabalho de edição, que aos poucos também você vai descobrindo outros detalhes, outras possibilidades que tem de trabalhar com o Audacity. Eu vou escrever o nome aqui no chat para vocês. Deixa eu colocar aqui o nome do software aqui para vocês depois pesquisarem aí, ó, Audacity, tá? E o arquivo que eu falei, né, o plugin, é esse aqui, é o Lame, tá? Que ele vai te pedir aí num primeiro momento. Então, basicamente é isso, né, Cláudia? Eu acho que a gente conseguiu passar aí, assim, um panorama, né, mais geral, assim, dessa importância do roteiro, né, das técnicas. A Cláudia falou muito bem aí, né, essa questão da audição, né, das percepções, das sensibilidades que têm que ser desenvolvidas, e é um processo. São processos que vão se desenvolvendo à medida que você vai praticando, que isso vai sendo incorporado, e que essas sensibilidades vão aflorando, os conteúdos vão sendo adaptados, e quanto mais eles vão se sentindo integrados e participantes, eu acho que as coisas tendem a ficar cada vez melhores, né? Vamos falar do trabalho final, Cláudia? Justamente. Então, gente, eu deixei, vocês viram que eu deixei como atividade final aí da disciplina para vocês, que vocês construíssem, pelo menos assim, um trechinho de um roteiro. Se vocês já desenvolvem alguma atividade semelhante a essa, já apresenta, então, um roteiro ali do que você fez, ou de que alguém fez, ou se ainda não faz, monta ali uma ideia, assim, só para exercitar a questão do roteiro. Mas aí, conversando depois com a professora Cláudia também, né, já está sendo gravada, tá? Vai sim, Maria Eduarda. A gente pensou um trabalho conjunto, né, Cláudia? Uma possibilidade de propormos um trabalho conjunto aí das disciplinas. Você fala, Cláudia? Falo. Porque, assim, a única coisa que eles vão fazer, que é da junção, Ricardo, é eles montarem roteiro daquilo que é a proposta que eu fiz. Que a proposta que eu fiz é de eles pensarem que fosse um projeto de uma disciplina, que eles fossem usar o videocast, mas dentro da visão do autor com o qual a gente trabalhou, porque o autor que a gente está trabalhando na minha disciplina não é um autor que ensine a questão fundamental para o jornalismo e a questão da fonte, não. O importante para ele é a gente juntar o áudio e o vídeo para engajar alunos. Então, eles teriam que pensar numa forma até que fosse assim, parecida com os slides, com a montagem de slides, mas usando esses efeitos sonoros. Aí, o que ficaria faltando? Juntar o seu ao que eu pedi. Porque se eles roteirizarem, eles vão mostrar exatamente o que foi feito ali. Então, eles vão primeiro produzir, porque aí hoje tem os aplicativos todos que produzem,
eles podem primeiro pedir a produção e depois eles vão roteirizar o que foi produzido, que é interessante pelo que você está falando aí, não é? Que você fala, a gente escuta e a gente imagina como foi o roteiro. Eles podem fazer esse exercício. Pode, verdade. Pode pegar um exemplo, né, como esse que a gente mostrou, e e roteirizar. Pode. E pode fazer também, assim, eu estou sugerindo também, aqui no caso, assim, pode criar alguma coisa também. Né? Podem. Aí você monta o roteiro. Tá? Eu acho que isso vai ficar muito bom. A gente sempre faz, né, Ricardo? Junta duas disciplinas, pede um trabalho só quando está finalizando um semestre, né? Aí eu acho que assim, é uma forma de vocês exercitarem, né, essa prática do roteiro e, né, e de internalizarem isso, de levar essa proposta também aí para as escolas de vocês, trabalhar os conteúdos, enfim, eu acho que é muito rico, né? Gente, eu fico falando aqui, eu sou muito apaixonado por esse negócio de rádio, sabe? A gente é suspeito para falar, né, que é muito bom, sabe? Eu tenho... E é um jeito bom, sabe, Ricardo, de racionalizar o uso do celular, porque agora isso está muito sob controle. Está tendo muita discussão se o aluno pode ou não ficar com o celular dentro da sala, né? Houve uma tentativa de legislar sobre isso. Então, é muito bom poder fazer esse uso produtivo do celular, porque o aluno não fica afastado daquilo que é bom para ele, que ele pensa que é um acessório mesmo dele, né? Importante na vida de aprendizagem dele, mas está sendo uma tarefa bem pensada, planejada, projetada. Sim, respondendo a Daniela aí, Daniela, é exatamente isso, assim, se for naquele primeiro modelo que eu mostrei, né, e depois o exemplo que eu mostrei da literatura, do podcast da literatura que a gente ouviu, naquele formato inicial que eu mostrei ali, né, com as técnicas, você indicando os sons, as entrevistas, e o texto compondo ali naquele formato do ping-pong. Se for naquele outro formato que a professora Cláudia mostrou, e que eu mostrei também, tanto do Neville quanto do Pode Conversar, que é uma entrevista, é um mesa-cast, um videocast, né, um bate-papo ali, aí já é o outro formato de roteiro que eu mostrei, que você escreve um texto fazendo abertura, apresentando o convidado e coloca algumas perguntas de referência. Então, são dois modelos de roteiro diferentes, são produções diferentes, tá? São formatos diferentes de podcast, ou de videocast, no caso do bate-papo ali, né, que se transforma num mesa-cast videocast, vamos dizer assim, né? Beleza. É um trabalho só. A Josi está perguntando, é um trabalho só. Vocês vão fazer tudo num arquivo só e entregar. A gente tem que combinar em qual disciplina. Podia entregar na sua, Ricardo, para facilitar. Tudo bem. Ok, Juliana. A Juliana está aí, ela ajuda a gente também nessa... O Jonathan também está aí com a gente, né? A Lubélia acho que está também. Não, a Lubélia está aí. Oi. Falar o seguinte... O interessante, pode fazer um trabalho só, mas postar nas duas disciplinas para a gente poder notificar. Na hora de lançar. Tá. A joia. Senão depois fica meio complexo. Lembrei, é verdade. Como é que vocês vão saber? Aí vocês teriam que abrir numa disciplina para poder enxergar na outra. Não é nem só isso, é o fato de não ficar registrado na plataforma a entrega. Disciplina, porque depois a gente não está lá, mas o trabalho está lá, entendeu? Faz o mesmo trabalho e posta nas duas disciplinas. O da Cristiane eu vi, ela fez parecendo com o slide, e aí ela teria que fazer agora na disciplina do Ricardo, que eu não sei se ela fez. No meu, ela fez o que eu tinha pedido. Sabe, Ricardo? Ela está perguntando aqui a Cristiane. Ela fez sobre o uso de novas tecnologias. Não é isso, Cristiane? Para lembrar se foi o seu que eu vi. Se for também, agora é só ela adaptar o que falta, né, Cláudia? Ela já pega o seu roteiro e adapta para fazer a parte do Ricardo. Aí fica perfeito.
Eu acho que vai dar certinho. Eles fazem a postagem do meu a partir do roteirinho que eu criei. E fazem a postagem na disciplina do Ricardo a partir do que ele orientou lá, de atividade. Vai dar certo. Beleza, não tem mistério, não. Tá? É só seguir lá. O que eu estou pedindo é fazer lá um dos 2 roteiros, tá? Ou o roteiro inicial, que eu mostrei ali, que, naquele formato, ou o roteiro de um mesa-cast, né? De uma entrevista ao vivo, que é esse segundo que eu mostrei. Então, sim, não tem muito mistério, não. Tá? Eu vou esclarecer uma coisa. Não são 2 trabalhos, porque o produto comunicacional criado é um só. Então, por exemplo, se vocês criarem uma mesa de debate, uma entrevista em forma de videocast, vocês vão fazer o roteiro desse produto comunicacional na disciplina do Ricardo. E para mim, vocês vão produzir. Eu não aconselho a fazer isso, eu aconselho a fazer conforme vocês foram vendo lá nas sugestões da minha disciplina, que é simplificar. Então, ao simplificarem, o que vocês vão fazer? Vocês montam em formato, eu até falei que a gente pode, quando a gente quer fazer tipo entrevista, é até mais fácil usando mesmo videoconferência, não lembram disso? Porque ali está todo o conjunto de ferramentas dentro de um ambiente só. Aquela coisa que eu falo com vocês de criar narrativa, está tudo ali, né? Já é um conjunto. Agora, não sendo isso, porque eu acho isso mais difícil, se vocês fizerem por formato de slides, vocês vão criar os slides ou pedir algum aplicativo, algum app que faça, e depois vocês vão assistir, vão ouvir, vão roteirizar para o Ricardo, mas o produto comunicacional é um só, por isso que é um trabalho só. A Josi está fazendo uma pergunta, responde. Não, é isso, eu respondi ela aí, é isso mesmo que ela está perguntando aí, né? Se for um videocast, podcast apenas para apresentar um tema, é lá naquele primeiro formato, é isso mesmo. Né, de notícia, é como se fosse aquele que eu mostrei aqui de literatura também, da radionovela ali, tá? Que aí você vai, né, criar uma estrutura de texto, vai colocar alguns sons, e pode ou não ter entrevista, ou às vezes é só alguém lendo e vai colocar alguns sons, aí é naquele primeiro formato lá, da notícia, tá? Você vai usar o texto e a técnica para indicar os sons, beleza? Se for um bate-papo, aí já é aquele outro formato. Você faz uma abertura, apresenta o entrevistado e coloca algumas perguntas. Basicamente é isso. Pelo que eu estou entendendo que a Cláudia está dizendo aqui, né, para ela vocês vão montar uma arquitetura visual, né, Cláudia? Do trabalho. O Anderson levantou a mão aí. Vai lá, Anderson. Boa noite a todos, boa noite, professor, boa noite, professora. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, só para me entender, a proposta é única para as 2 disciplinas, porém, em relação à professora Cláudia, eu vou ter que montar isso de forma visual e para o senhor roteirizado, é isso? O meu é visual e sonoro. Você lembra do Maia, que você está estudando lá na minha disciplina? Juntar o visual e o sonoro. E o do Ricardo, ele vai explorar o sonoro, mas ele precisa ver isso escrito, por isso que ele pede o roteiro. Entendi. Porque quem aprende a fazer o roteiro faz um bom trabalho, seja em podcast ou seja em videocast. Tudo bem, entendi. Perfeito, obrigado. Valeu, Anderson. Beleza, gente. Bom, a gente continua à disposição aí de vocês, né? Então, qualquer dúvida, né? As tutoras também vão falando com a gente, né, Cláudia? E a gente vai ajudando vocês aí também nessa etapa final, no que vocês precisarem mais, né? Ronaldo levantou a mão, professor. Ronaldo, por favor, Ronaldo. Muito boa noite, professores, tudo bem com vocês? Só para a gente poder finalizar e concretizar, então, devemos produzir, inclusive, as mídias, não é isso? Então, na verdade, só para entender, então, as mídias, perfeitamente. A professora, a mídia justamente do videocast e do professor como se fosse um podcast, né? Justamente baseado no roteiro que nós construímos, perfeito?
Isso. É isso. Inclusive, no próprio, ele pode ser também uma apresentação de uma temática, uma exatamente isso. Está escrito lá. Está escrito lá, tem os slides que orientam também. Perfeito. Obrigado, professores. Nada. É isso aí. Vocês podem aproveitar o mesmo tema lá para a Cláudia e para mim só vão roteirizar o áudio lá. Gente, é coisa simples. Se vocês forem fazer por meio dos slides, não façam mais que 10. Entendeu? Não precisa ser coisa extensa demais, não, viu, gente? É um breve exercício. Entenderam? Ok. Bom, gente, então... Pode dizer, professores, que é quase uma vinheta, né? Para não ficar tão extenso. Assim, né? Uma vinheta, não só uma... Quer dizer, na verdade, Lubelli, assim, a vinheta é um dos elementos, né? Que você vai indicar lá no roteiro, que você, eu quero usar uma vinheta, mas, assim, é legal fazer pelo menos, assim, um texto... com o tema que você está trabalhando, né, que você vai apresentar. Acho que, assim, pelo menos aí vão pensar, assim, sei lá, uns 5 minutos, né, de produção. Até para vocês exercitarem a contagem do tempo também, isso eu acho que é legal, né? Tudo bem, gente? Bom, então eu vou fazer os agradecimentos aqui finais. Primeiramente, agradecer a professora Cláudia também por essa parceria, né? Agradecer a equipe de tutores aqui presente com a gente e que são fundamentais para esse nosso trabalho, né? E a vocês aí, todos os alunos e alunas aí, companheiros e companheiras que estão com a gente nessa jornada. Espero que a gente tenha contribuído aí mais um pouquinho para esses processos tão bacanas aí, que o rádio continue fazendo parte da vida de todos nós. Né, Cláudia? Queira Deus nos ouça. Então, gente, eu também vou agradecer, tá, mais uma vez. Vocês podem contar com as tutoras, eu agradeço sempre a participação delas, isso é muito importante para nós, porque aí elas também vão compreendendo, né, gente, como que é o trabalho que tem que ser feito. E a outra coisa que eu queria pedir muito a vocês é que, se vocês tiverem dúvida, perguntem antes de mandarem o trabalho, porque às vezes a gente fica com pressa, com ansiedade de entregar, mas, né, igual tem gente que entregou, ainda bem que o que eu olhei hoje, pelo menos, dá para agora criar um roteiro, mas e se não desse nem para roteirizar? Então tem que ter esse cuidado, né? Olha primeiro o conteúdo de uma disciplina, o conteúdo de outra, e depois pergunta às tutoras, ao tutor também, que é o Jonathan, se tiver dúvida, somente depois é que manda, tá, gente? Obrigada. A José falou de lista de presença aí, depois o Meet ele gera um relatório, e eu passo isso depois aí também, se for necessário, para os tutores aí, tá? Nesse relatório já aparece o nome lá de todo mundo, tá, José? Um abraço, então, gente, para todo mundo. Bom descanso. Uma ótima final de quarta-feira aí. E um abraço mais uma vez. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. O Ronaldo quer falar mais alguma coisa aí? Não vi. Se quiser, a gente espera um pouco e responde, mas eu não vi. Não, acho que não, né? Acho que ele apertou alguma coisa por engano, a mãozinha, talvez. Então tá bom. Obrigada, tá? Gente, eu vou parar a gravação aqui, tá? Um abraço, então, obrigado.